Muito bem. Estamos aqui para começar a terceira parte dessa grande entrevista com o Billy Tompkins, né? Esse senhor que faleceu o ano passado, se não me engano, em agosto do ano passado. E ele era maçom 33º grau. E pelo que nós pudemos constatar aqui nessa entrevista, ele realmente assistiu muitas coisas, ele se embaraça um pouco num determinado momento, às vezes ele se sente um pouco acuado pela entrevistadora, enfim. Eu atribuo isso a coisas da idade e excesso de informação, e a entrevistadora é muito questionadora. Eu não sei se ele curtiu muito, não sei, né? Enfim, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que o tal do Bata, né? O que eu chamei de Obata, não é Obata, é Bata, Rick Bata, né? Pessoa importante nessa história toda, um oficial não americano que participou com o Billy Tompkins. Quanto o interesse de vocês por essa tradução, por essa série, tem sido muito bom. É claro que a gente não conseguiu alcançar as metas, mas eu vou simplificar um pouco isso. Acho que vocês se esforçaram muito para chegar perto do número. Então nós vamos simplificar, né? Assim que esse novo vídeo chegar a 3.000 views e 500 likes, né? Que é só o que a gente conseguiu. Não, melhor não, vamos melhorar isso. Quando chegar a 3.000 views e quando chegar a 1.000 likes, a gente volta com esse trabalho e sem essa coisa do tempo, né? Porque nós tivemos feriado essa semana, enfim. Então, quando nós chegarmos nessa terceira parte da entrevista a 1.000 likes e a 3.000 visualizações, nós continuaremos o trabalho. Enquanto isso não acontece, eu vou tocando os outros trabalhos, que são muitos aqui que eu tenho que fazer, tá? Eu agradeço o interesse de vocês por essa entrevista. Ele, sem dúvida, é um cara que demorou muito para falar, na verdade, demorou muito para falar, e pelo pouco tempo que falou, ficou muito famoso e também desacreditado como todos os outros, né? Eu lamento, nem tudo pode descer para você redondo, talvez desça quadrado, né? Eu sei disso por causa do meu próprio trabalho. Muitas pessoas desconfiam do meu trabalho e muitas pessoas acreditam, e eu não estou nem aí. Eu só estou dando importância para aquelas pessoas que gostam, que curtem e que estão entendendo o trabalho que é feito dos meus livros, nas palestras, enfim, tudo que eu faço. Tá bom? Chega de enrolation, vamos para a parte 3 desta palestra do Bob Tompkins, Billy Tompkins, certo? Vamos nessa. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Curte aí, hein? Na verdade, os operadores que receberam essas informações, eles não foram convidados a ficar questionando nada. O pacote está aí e é isso aí, não perguntem nada. Esse foi um fator de exigência para que as coisas continuassem da forma correta. E essas informações foram transcritas para que os pesquisadores das universidades contassem aquilo que estava ali.
Isso, todos os laboratórios navais, nível top, isso também nas instalações do Lago China, nas instalações subterrâneas do Lago China, em Pasadena, num lugar chamado Caltech. Eu não entreguei o primeiro pacote. Eu levei o pacote para as instalações subterrâneas num deserto chamado Lago China. E cada uma das instalações do norte da Força Aérea, o que eu estou dizendo, e eu entreguei na Força Aérea no voo 395 no deserto na Califórnia. Eu estou dizendo, as pessoas não compreendem, não se dão conta, que não sabem o que ocorreu. Não estou tratando de armar uma história aqui. Tudo o que eu tenho a dizer é: acordem, né, gente? Vocês todos deveriam estar vendo e assistindo esse programa. A vocês, pessoas que estão sendo enganadas, no mínimo, por 6.000 anos, recebendo informação totalmente incorreta. Desde informação médica, de ciência, de história, de astronomia, de matemática, tudo isso são informações equivocadas. Tudo que foi ensinado é uma mentira. Aí a entrevistadora fala: realmente eu concordo com isso, é genial. Eu ouvi você. Ok, vamos lá, vamos em frente, né? E ela fala: posso te fazer uma pergunta sobre esses operadores que foram à Alemanha? Segundo eu entendi, você disse que eles eram espiões meio disfarçados. E eles devem ter visto essa nave que você falou lá no começo com seus próprios olhos. E ele responde: sim, correto. Absolutamente correto. Então ela continua perguntando: então em alguns casos eles estavam trabalhando na nave, né? E ele fala: muitos deles subiram a bordo, entraram dentro da nave, tiraram fotografias, depois eles puseram as fotografias no bolso, e isso foi parte do tal do pacote que seria entregue ao almirante Rick Bata. É incrível. Agora, o que você pensa? Primeiro que nada que você me disse indica que Forrestal havia sido contatado pelos seres nórdicos. Eles o elegeram, eles escolheram o Forrestal. Mas era o Rick Bata, porém era o Rick Bata que estava em contato. E você disse que ele se sentou e sacudiu sua cabeça dizendo: eu não acredito neles. De forma que não foi uma pessoa que eles tiveram contato algum com ele, não é? Com ele mesmo, né? Você está falando, ele fala, né? Você está falando do almirante Rick Bata? Bom, para mim ele foi selecionado, ele era o secretário naval que estava acima dos almirantes, e ele foi escolhido porque ele estava acima dos almirantes educados em Anápolis. E ela interrompe e fala: talvez porque ele tivesse uma mente mais aberta. Aí ele complementa, né? Ele tinha uma mente que não havia sido controlada pela desinformação que cada universidade sobre este planeta tem nos dado, né? E ela pergunta: e qual foi a sua impressão pessoal sobre quando o conheci? Não quando eu conheci, mais tarde, né? Isso era óbvio, ok? E aí ele mesmo pergunta: quem é Billy Tompkins, né? Que o William é Billy. Por que ele, né? Ele fala dele na terceira pessoa. Por que ele? Quem selecionou a Tompkins para estar nesse comitê? Por que eu fui tirado da high school na metade do primeiro ano e a Marinha me tirou e me puseram de recruta, e eu tinha a seguinte ordem: você se reporta ao comandante, você se reporta à estação, ao comando da estação aeronaval em San Diego.
Eu só estou dizendo que eu não tenho um doutorado que se exigem para que se faça esse estudo. Eu não tenho. Então eu acho que a minha mente ela não estava, vamos dizer assim, cheia de desinformação. Igualzinho como a mente do almirante. Ok, ela diz, né? Agora, para regressar ao assunto você, e nós temos essa configuração na mesa de conferências. Você esteve sentado junto, porque Bata, você levou esses pacotes para tudo que nós estamos conhecendo como o Programa Espacial Secreto. Você levou alguma coisa para a Inglaterra? Não. Eu só levei as instalações secretas dos Estados Unidos. E agora mesmo, eu vou dizer uma coisa muito importante. Tudo que levamos, tudo que eu levei ao aeroporto do Almirante, a Lockheed e ao Centro de Desenvolvimento Aéreo Naval na Pensilvânia, ou seja, todas essas instalações secretas, top secrets, não foi entregue a ninguém. Documentos com status de aquele carimbo de top secret. Todos sabiam que aquilo era ultra secreto. Nenhum documento recebeu um carimbo top secret. Aí ela interrompe e diz, sim, eu estou te escutando, eu entendi. Eu entendi que um desses programas não receberam carimbo. Eles perceberiam, né? Não havia que se fazer um grande estardalhaço com esse tipo de coisa. Se ele passava por muitas mãos, né? E se os olhos de alguém avistariam acidentalmente esse documento. Bom, essa era uma forma de não chamar atenção para algo tão importante. Como ele fala, é uma forma interessante de manejar os temas mais top secrets do planeta. E ela diz, sim, absolutamente. Eu de novo quero voltar a você, porque aqui está um garoto, né, vamos dizer assim, em high school. Eu tinha 18 anos. E ela fala, 18, ok. Então tinha 18 anos. Então eles te elegeram e também os nórdicos te elegeram, né? Você já teve contato com seres nórdicos antes de... Você já tinha tido algum contato com seres nórdicos antes de ingressar neste programa? Ok, ele responde, né? Vamos regressar a fevereiro de 42, ok? Chamaram o avistamento de Los Angeles e minha mãe regressou do leste e meu pai, meu irmão e eu alugamos um grande apartamento em Long Beach, na Califórnia. E ele estava numa grande casa, dentro de uma grande casa que se dividia em 4 apartamentos. E o segundo piso era realmente alto. Alto e largo na parte de trás dessa casa. O oceano estava a 4 quadras em Long Beach e toda a parte de trás tinha um grande balcão, né? Era como se fosse uma sacada e era cerca de umas 5:30 da tarde num dia do ano de 42. A gente estava vendo umas revistas, eu e meu irmão, na parte de baixo, e meu pai disse assim, levantem-se e venham aqui no deck, aqui na sacada, né? E assim que nós fomos lá, estava uma pequena mancha sobre as árvores, e as casas que estavam na frente não deixavam ver o oceano desse ponto de vista. Então ficamos parados olhando aquilo, né? E de repente essa pequena mancha de luz solta um pequeno raio e sai assim, tipo 60 graus. E observamos isso. E esse raio atingiu a parte traseira da casa, árvores, pedaços do telhado de todas as casas. Tudo estava iluminado e nós fomos para trás. A gente foi para trás e saiu da varanda, ok? E ele havia ido embora. Então retornamos, fomos jantar, ligamos o rádio e depois fomos dormir.
por volta da 1h30 da manhã, nós escutamos vários aviões começando a disparar. A gente levantou, correu para fora e vimos essas grandes coisas, né? O que ele chama de coisas, né? Mas podemos imaginar que sejam naves, estavam estacionadas entre 7 e 8 mil pés. Eu fui um piloto naval, por isso que eu sabia mais ou menos em que altura eles estavam. E havia nessa coisa lá em cima 8 focos de luz, né, que saíam do interior desse veículo. E por cima, ao seu redor, vários veículos diferentes estavam chegando. Aí ela fala, mas isso é a Batalha de Los Angeles? E aí ele fala, esta é a Batalha de Los Angeles, ok? E ela fala, mas nesse tempo você era uma criança, correto? Não era um piloto naval. E ele diz, não. Mas mais tarde você foi capaz de recordar o que viria a saber que foi. E ele fala, eu sabia que a altitude era, de alguma forma eu sabia dessa altitude. E ela fala, de verdade? Ele fala, sim, mais tarde. E ela interrompe de novo e fala, então a nave que você disse, porque existe uma fotografia de um jornal, não seria autêntica então. A foto do jornal não foi uma boa demonstração do que aconteceu. Agora, o que eu estou dizendo é que ocorreu esse avistamento. Você tem que visualizar dezenas e dezenas e dezenas de veículos diferentes, de diferentes formas. Esse grande era cinza, estacionado sobre você, né, sobre Long Beach, ok? Todo mundo está olhando para cima e vendo e observando. E finalmente esses veículos vão para todos os lados e por cima e cercam esse grande veículo. E as naves dos aviões NR e os focos de luz seguindo-os continuou até cerca de 2h30 da manhã. Até 2h30 da manhã, quando nós voltamos para a cama. Aí ele fala assim, espera um pouquinho, isso aconteceu até às 5 da madrugada com muita gente lá fora, outras pessoas, né, observando. Aí ela tira um sarrinho e fala, nossa, é melhor que um filme. E ele fica um pouco irritado, né? Porque a atitude dela durante a entrevista é de alguém que não está acreditando em nada que esse senhor está falando. E ele fala, ok, espera um minuto, escuta. No outro lado do planeta, ao mesmo tempo, os alemães estavam bombardeando Londres. Ele fala, oh meu Deus, ela, uau. Era fevereiro de 42, ok? Aí nós fomos dormir, né? Eu quero destacar um ponto muito importante do evento de Los Angeles, o avistamento. Ninguém se assustou, ninguém ficou nervoso, ninguém correu pela casa se escondendo ou coisas assim. Todos ficaram observando. Ninguém ficou doente, ninguém se machucou gravemente ou morreu. Nada disso. A única pessoa que foi morta foi da nossa própria defesa, né? Que é a Força Aérea. Agora, as pessoas viram o mesmo avistamento. Verificamos isso mais tarde. Outras pessoas viram isso desde Santa Bárbara. E a gente viu de San Diego. Eram muitos veículos voadores. E agora, escuta essa análise, eu tenho que te dizer. Os veículos extraterrestres entrando sobre o oceano, ok? Centenas deles que se espalharam por toda Los Angeles. Então ele fala que se espalharam, uns vão para o norte, outros vão para o sul, outros voam na direção do mar, giram e voltam. Então era realmente massivo, era um negócio que ninguém poderia não ver. E na teoria dele, ele diz que eles queriam se mostrar e foi uma forma de dizer para nós que eles existem. Então nós observamos milhares de veículos chegando sobre a parte ocidental dos Estados Unidos da América desde 1h30 da manhã até as 5 da manhã. E ela pergunta, e eles dispararam e não foram capazes de destruí-los de qualquer forma?
E ela está se referindo ao ataque americano, das naves americanas, né? E ele falava que não acontecia nada. Tinha umas explosõezinhas na parte inferior da nave, explodia aqui, explodia ali, como se houvesse um escudo magnético que explodiam nesse campo magnético e não fazia nenhum dano àquela supernave que estava lá. Aí ele fala, mas nós derrubamos duas naves pequenas que não estavam ocupadas. Uma delas caiu no oceano por volta de meia milha em Long Beach. A Marinha Americana foi buscar esse veículo extraterrestre em fevereiro de 1942. E ela fala, ok, então isso tudo aconteceu antes que os operadores regressassem com a informação. Aí ele para pensar e fala, porque isso foi em 42, ela fala, né? E ele responde, ok, isso aconteceu antes que eu tivesse sido contatado, tirado da high school e levado para o centro aeronaval, no centro naval em North Island. O que eu te disse é que tinha um monte de gente, vamos falar assim, que estiveram envolvidas nesse avistamento. Eles sabiam de cara, imediatamente, que eram extraterrestres. Agora, quero levar esse assunto um pouco mais além. As pessoas que presenciaram esse avistamento, isso não é... Bom, aí muda de assunto e fala... Existem documentos provando que não foram liberados. E ele fala sobre 2 almirantes navais, 2 generais da Força Aérea e uma pessoa chamada Donald Douglas. Essas 5 pessoas estiveram em reuniões nesta tarde. Eles estavam em reunião e eles observaram tudo isso. Observaram tudo e bang, extraterrestres, sem esconder nada, são reais, ok? Assim que esses arquivos se juntaram, só um segundo, Douglas então armou esse grupo com os 2 almirantes, 2 generais do exército, generais da Força Aérea, e juntaram a um grupo de pessoas e iniciaram uma conversa secreta dentro de um Douglas, desde uma semana depois do avistamento. E ela fala assim, meio impaciente, sim, isso é fabuloso. Então você sabe, né? Falamos aqui que em fevereiro de 42, falamos aqui de fevereiro de 42, em 1942, e em 51 eu fui trabalhar para essa operação secreta no interior do Douglas. Eu estava trabalhando para Northrop por 2 anos e meio, trabalhei para os americanos, trabalhei para Lockheed por curto tempo. Alguém telepaticamente me disse, preciso deixar Lockheed e ir trabalhar em Santa Mônica, na Douglas, né? Eu não li um documento que dizia isso, que dizia faz isso, né? Então eu me coloquei em um trabalho como construtor de módulos de túneis de vento de metal, ok? Porque você lembra que eu falei que eu construí um grupo de módulos por um bom número de anos, né? Sim, ela interrompe e fala, eu quero me assegurar que tivemos nesse avistamento a Batalha de Los Angeles, porque isso foi muito assombroso, isso foi muito fantástico, né? Isso aconteceu antes de Roswell, ok? E ele fala sim. E essencialmente, você é capaz de dizer quem são essas outras pessoas? Porque você diz Douglas é uma delas. Porém, os outros almirantes generais que estavam nessa reunião, observando tudo, esses que armaram esse programa secreto, quem eram? Um é o Curtis LeMay, e ele responde sim. E ela continua, ok, e Bob Ray Inman estava vivo então? E ele responde, era só um menino então. E ela fala, então, aí ele interrompe e fala, de novo ele fala, né, Bob Ray mais tarde chegou a ser o almirante número 1. E ela interrompe e fala assim, ele ainda